Boa noite a todos. Esta semana, a Igreja Cristã comemora a Semana Pascal. Hoje é considerado como Domingo de Ramos. E no domingo que vem é considerado a Páscoa. O espírita comemora a Páscoa? Isso que nós vamos ver hoje. Qual a visão do espírita na semana da Páscoa? Lembrando que Jesus participou da ceia pascal com os seus apóstolos. E ele disse que desejava muito comer a última ceia com eles antes que ele perecesse na cruz. Vamos ver primeiramente como é que surgiu a história da Páscoa. A Páscoa judaica é uma junção de duas festividades muito antigas, muito comum naquela época entre os povos primitivos, também alimentada pelos judeus até a época de Jesus. A primeira festa era chamada de Pessah, uma dança cultural folclórica, representando a vida vinculada aos frutos da terra. Ela acontecia no equinócio de primavera, onde era reativada o fluido vital da terra, assim como acontece conosco em outras épocas do ano. Era então proporcionada a fertilização, a germinação dos frutos dos cereais. E com isso, os judeus, simbolizavam toda essa festividade muito alegre nessa cultura de uma dança folclórica, acreditando que a influência do espírito da terra lhes era proporcional a essa festividade. Nós vemos aí então um exemplo dessa cultura e vemos aí a passagem do equinócios, da chegada da primavera, das flores e dos frutos naquele período que ocorria naquela época na Judéia entre março e abril, o chamado mês de Nissan. A segunda festa era a festa dos pães ázimos. Era um pão que se fazia sem fermento. Ele crescia sem o fermento, como uma homenagem a que eles tinham para os dias que eles ficaram no deserto, sem poder comer um alimento, mas sim um alimento, inclusive, adicionado a ervas amargas. Então, eles faziam isso também pela colheita do trigo, agradecendo a Deus pela fartura da agrícola que saciavam muitas duas famílias e também que eles usavam para a troca comercial com outros povos, com outras culturas. Então, ambas as festas eram comemoradas nesse mês de março a abril. A partir da saída dos hebreus do Egito, chamado o Êxodo, quando o faraó já não mais querendo os hebreus ali, ele então dá a liberdade dos hebreus e Moisés, como líder, segue à frente e eles passam por 40 anos através dos desertos. Quando isso ocorreu, eles juntaram essas duas festas numa só e deram o nome de Páscoa. A palavra Páscoa, Pessah, significa passagem. No dia que se deu a libertação do povo hebreu
do cativeiro egípcio. Foi uma passagem para a liberdade, a saída da escravidão para uma vida liberta. Isso então aconteceu conforme nos narra o Antigo Testamento. De acordo com a tradição, Deus enviou naquela época as pragas sobre o Egito. E a última, uma das mais difíceis e das mais piores, né? Na 10ª praga, quando morreria todos os primogênitos egípcios, Deus, para eles Jeová, instrui então Moisés a pedir para que cada família hebreia matasse, sacrificasse um cordeiro e passasse o sangue no umbral das portas, para que assim eles não fossem acometidos pela morte dos seus primogênitos. Chegando então à noite, os hebreus ficam trancados dentro de casa e no sacrifício do cordeiro, eles comem aquela carne acompanhada também desse pão ázimo, não fermentado, ungido com ervas amargas. Com a morte dos primogênitos egípcios, o faraó, temendo a ira de Deus, dos judeus, né, libera este povo. Então, aí acontece o êxodo, e como recordação, é instituído por Moisés, que todos os anos, naquela época, o povo hebreu deveria recordar, digamos assim, de toda aquela passagem de sofrimento, chamando então ao sacrifício da Páscoa. E também, ao mesmo tempo, numa passagem de alegria para a liberdade total. É esta a Páscoa que existia ao tempo de Jesus, porque Jesus era judeu. E ele não ia contra as tradições hebraicas. E ele então, sabendo de que tudo iria acontecer, e que naquela semana seria o seu sacrifício na cruz, ele então chama os apóstolos por ocasião da ceia da Páscoa e os instrui a tudo o que vai ocorrer. Evidente, então, fica para nós, espíritas, e para quem estuda o assunto, que a Páscoa já era uma comemoração muito antiga daqueles povos. E ela sofreu alguma mudança com Moisés e ela vem a ser transcendental quando Jesus a pratica. Então Jesus veio e modificou essa prática da Páscoa. A igreja já cristã, depois de muito tempo após o Cristo, adapta essa festa da Páscoa, dando a ela um novo significado. Para a Igreja Católica, a Páscoa está associada à imolação, ao sacrifício de Jesus no seu julgamento, e como a sua ressurreição após a morte em carne e osso e em alma. Ou seja, a igreja comemora a Páscoa em torno do sacrifício, em torno da paixão e da morte de Jesus. Entendendo o significado da Páscoa na visão espírita, o que representa para o espírita a Páscoa no seu contexto filosófico, científico e também moral, religioso? Devemos comemorar a Páscoa? Que tipo de celebração
evento ou homenagem é permitida nas instituições espíritas? Como é que o Espiritismo visualiza esse acontecimento da paixão de Jesus no seu sacrifício e na sua morte e na sua ressurreição? Em linhas gerais, as instituições espíritas não celebram a Páscoa. Não programamos nenhuma situação ritualística específica, como fazem as demais religiões ou filosofias cristãs. Todavia, nós espíritas, pelo sentimento de religiosidade de cada ser, espírito humano, é pela doutrina, sim, respeitado essa crença. De modo que qualquer manifestação acerca da Páscoa não é proibida e nem desaconselhada. Mas, para nós espíritas, a figura central da Páscoa é Jesus. Ele é o centro de todas as atenções nesta festa chamada Páscoa. A figura de Jesus assume nesse contexto uma posição privilegiada, porque para nós espíritas, o que preserva-se é a moral que Jesus pregou, muito mais do que a sua morte física, mas sim o evangelho que ele deixou para nós. Assim como somos lembrados na vida por figuras importantes, né, que passaram pela vida fazendo uma história, acreditando no ser humano, dando crescimento às civilizações, também sim é verdadeiro lembrarmos-nos dessas pessoas nessas datas. Então a lembrança de Jesus, neste momento, é muito bem-vinda para nós espíritas. Não há, francamente, nenhum mal nisso. Mas o Espiritismo não tem dogmas, não tem hierarquias, não tem papas, não tem cardeais, não tem padres, não tem sacramentos, não tem rituais, não tem liturgia. Então, para nós, a Páscoa, ela é encarada de uma forma, de uma conotação bastante peculiar, sobretudo com Jesus. Na doutrina espírita, portanto, não há comemoração de Páscoa, pois para os espíritas não existiu ressurreição física do corpo de Jesus. Simplesmente por ser isso cientificamente impossível. Depois do corpo degenerado, morto, que vai para o túmulo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E aquele corpo, então, torna-se alimento para a terra. É cientificamente impossível levantar um cadáver, principalmente de milênios atrás. O que houve então com Jesus, a ressurreição de Jesus, para nós, para o espírita, é algo simplesmente tranquilo. É a aparição do seu corpo espiritual. É algo muito natural na vida de Jesus, e bem como no Espiritismo, a materialização de espíritos. Então Jesus, quando aparece para Maria Magdalena, ele faz sua primeira aparição para ela, né? Ele já está no corpo espiritual, num corpo energético. Tanto é que ele pede para ela não tocá-lo. Esse fenômeno de materialização mediúnica aponta muito para as nossas manifestações psíquicas, né? Descritas também como mediunidade física. Ainda, nós temos com Paulo
a sua afirmação na primeira epístola aos Coríntios. Ele diz assim: semeia-se corpo natural, ele quer dizer corpo físico, ressuscitará corpo espiritual. Ou seja, morre o corpo físico, o que fica é o corpo espiritual. Se há corpo físico, há também corpo espiritual. E Paulo dizia isso com experiência própria, porque ele, em desdobramento, saía do corpo e ia para outros níveis. E ele conta isso no próprio Evangelho, quando ele diz assim: eu conheço um homem que saiu do corpo e viu outras estrelas. Quem era? Era o próprio. Ele não quis dizer que era ele, mas o Lucas confirma pela sua própria história. Lucas o acompanhava constantemente. Temos também Paulo, ainda, em Epístola aos Coríntios 15:50. Ele diz assim: a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Verdadeiramente. Vocês já viram alguém falar que morreu e levou o corpo físico para o outro lado? Por isso que ele está dizendo, carne e sangue não têm condições de vivenciar a vida no além, no reino de Deus, para ele reino dos céus, que significa um reino espiritual. E João ainda nos diz, o Espírito é que dá vida, a carne para nada aproveita. Então nós temos aí, nos próprios evangelhos, a consagração confirmada pelo Espiritismo. Nós somos espírito, perispírito, corpo espiritual e corpo físico. Quando morremos, o corpo físico se degenera e vai mesmo, vivenciar para plantas, animais que estão ali na terra. E o perispírito, então, acompanha o espírito para a vida pós-morte. Portanto, Jesus apareceu lá com o seu perispírito materializado. Isso é o que eles chamam de ressurreição. A interpretação das igrejas tradicionais cristãs diz que houve uma continuidade do corpo físico de Jesus, que ele se levantou do sepulcro em corpo físico e alma. Já dissemos anteriormente que há uma situação totalmente rechaçada pela ciência em virtude do apodrecimento e deteriorização do invólucro físico. E ainda insiste em dizer que Cristo subiu aos céus em corpo e alma e que isso vai acontecer a todos nós eleitos quando acontecer o juízo final. Então se levantarão dos túmulos nós e os nossos antecessores desde a primeira vida que se conhece em torno do mundo. É possível? Não é possível que alguém, um teólogo que estude o Evangelho, acredite numa situação dessa. É uma lenda isso. Também, pela interpretação das religiões tradicionais, Jesus, olhem bem isto, Jesus teria padecido em razão dos nossos pecados. Ou seja, ele teria sofrido tudo aquilo que ele sofreu, porque ele veio nos salvar dos nossos erros e dos erros de todos os nossos ancestrais. Gente, não tem cabimento.
Não tem cabimento. Se isso fosse verdade, não teria nenhuma criminalidade no mundo depois de Jesus. Já que ele morreu para salvar, por que o mundo continua tão violento dessa forma? Por que as pessoas continuam más, ignorantes? Simples, né? Muito simples aí o raciocínio. Por isso, a doutrina espírita não relembra o que Jesus viveu e sofreu, mas sim o que ele ensinou. A lição moral que ficou no seu evangelho. É por isso que Kardec nos dá o evangelho segundo o Espiritismo com os tópicos principais da moral espírita. Ele não se preocupou em tocar em morte, em tradições culturais, nada disso. A Páscoa, ela é interpretada, então, portanto, como a nossa libertação de quê? Da ignorância, dos nossos males humanos. É a nossa libertação pelo conhecimento e pelo comportamento ético-moral cristão que Jesus nos pede. Amai-vos uns aos outros. Isso sim é que é a moral religiosa verdadeira. E não as brigas entre igrejas, entre nações, fundamentalistas, cristianismo, judeus com palestinos. Não tem condições. A travessia do Mar Vermelho representa também na história cristã as nossas dificuldades para a transformação. Vermelho significa sangue e carne. Então nós estamos encarnados, nesse mar vermelho, que são as nossas dificuldades que nos ajudam também a nos transformar. Esse é o significado da travessia do Mar Vermelho. Não significa apenas uma passagem através de um estreito, de um oceano, mas sim o simbolismo de que estamos ainda passando pelo sofrimento, porque não aprendemos a verdadeira renovação mental. E ressurreição? Ressurreição para nós não é a volta do corpo físico. Ressurreição para nós é o acordar da nossa ignorância. É o nosso despertamento para que somos espíritos. Ninguém aqui precisa morrer para ser espírito. Todos nós já o somos agora. Apenas somos espíritos encarnados. E quando a morte biológica chega, nada muda. Nós seremos do outro lado o que estamos pensando aqui. Não existe milagre. Então, a ressurreição verdadeira, ela ocorre na mente. Quando nós saímos dessa morte, que é a ignorância em que vive o ser humano. É uma verdadeira morte. O erro, a inércia, o vício, a usura, a preguiça. Tudo isso é chamado no Evangelho de morte. Tanto é que Paulo dizia nas suas pregações: despertai vós que estão mortos. É como se estivesse sonambúlicos quando encarnamos aqui. Levamos a vida na festividade e não sabemos nem o porquê que as festividades existem. A nossa direção de vivência deve ser uma postura correta da vivência moral de que Jesus nos ensinou, plena de potencialidades espirituais. Por que o coelhinho? Qual o significado da Páscoa em torno do coelho?
Ora, o coelho, ele é um mamífero. Ele não bota ovo. Por que então é o coelho que traz o ovo? Ele assumiu o papel de produtor e entregador de ovo de Páscoa. Por quê? Simplesmente pela sua capacidade de reprodução. Vocês já viram como é que o coelho dá cria? É um inferno. Se você deixar, aquilo se espalha pela casa toda, né? Então, o coelho é o símbolo de fertilidade. Fertilidade que está na própria ensinamento da Páscoa. Ela traz vida, vida em abundância. Foi isso que Jesus disse. Eu lhes trago vida, vida em abundância. Ou seja, a fertilidade plena espiritual. Mas o nosso coitadinho do coelho assumiu então perante a sociedade esse papel de produzir e vender ovos. Por que ovo? Por que ovo? Também muito significativo, porque o ovo representa o surgimento da vida, a origem do mundo. Por causa disso, então a Páscoa é a origem para uma nova vida, para uma nova revivência. Cristo reestruturou a Páscoa. Quando adiante nós vamos tornar a falar nele. Ele transcendeu a Páscoa de chocolate, a Páscoa de ovinhos, a Páscoa da matança de carneiros. Ele transcendeu tudo isso. Daí então a relação do ovo com a Páscoa. Só que antigamente, isso é recente, viu? Antigamente, algumas culturas pegavam o ovo mesmo de galinha, furava, tirava tudo de dentro e pintava, decorava esses ovos, né? E punha, e dava até de presente para as pessoas, representando ali a alegria do presente, de dar a vida que o ovo simboliza. E o chocolate? Como é que ele surgiu nessa história? Muito bem. Os maias e os astecas foi quem começou a história do chocolate. Lá por volta do ano 600 a.C., aqui já na América Central e América do Sul, o cacau já era cultivado pelos povos maias e astecas. E eles faziam dela uma bebida muito saborosa, fermentada, e um pouco até amarga, porque não tinha ainda o açúcar. Aí chegaram os europeus e aprenderam com eles a fazer o cacau. E com isso, colocando o açúcar, virou o chocolate. Aí chega ao século XX, e os antigos ovos de Páscoa, aqueles decoradinhos, caíram, né? Não mais se usou e veio então os bombons. O ovo de Páscoa criado para estabelecer um consumo de chocolate no mundo inteiro. Portanto, simplesmente comercial. A Páscoa cristã, a Páscoa verdadeira, ela representa a vitória da vida sobre a morte. Por isso que Jesus trouxe novas ideias. Quando ele disse assim, ele pegou o vinho, tomai-o, esse é meu sangue. Quando ele pegou do pão e disse, comei, saboreai, por este é o meu corpo. Ora, Jesus teria instituído um canibalismo? Ele iria contra tudo quanto ele disse. Não era nada disso. Ele estava dizendo que aquela Páscoa antiga poderia ser, sim, cultuada por ele, pela sua doutrina, o corpo do Evangelho de Jesus, o corpo dos seus ensinamentos, e deveria ser saboreada como saboreamos o vinho dos seus ensinamentos. É isso que ele estava dizendo.
e entenderam tudo errado. E hoje a Páscoa vira uma comilância. Ao celebrar a ceia, portanto, Jesus focaliza no seu corpo e no seu sangue essa nova tradição, e ele pede para que os apóstolos prossigam ensinando essa nova Páscoa, a Páscoa da vitória da vida sobre a morte, da vida com amor. É para isso que ele veio ao mundo. Então, se estivéssemos novamente numa Páscoa com Jesus, ele talvez diria para todos nós: comemore a Páscoa, mas a outra Páscoa, a Páscoa da transformação em espírito, rumo à vida plena. Que Cristo renasça em nossas vidas todos os dias, nessa Páscoa transcendental da vida e do amor. Feliz Páscoa a todos vocês.